Caminhoneiro surpreendente salva gestante em meio a ratos e descobre segredo familiar assustador. Era uma noite escura na estrada, o silêncio cortado apenas pelo ronco do motor de um caminhão. Marcos, um caminhoneiro solitário, dirigia em meio a uma desolação que parecia não ter fim. Ele sempre se sentiu mais em casa, na imensidão das estradas, do que em qualquer cidade. Mas naquela noite, uma sensação estranha o envolvia. Algo estava prestes a acontecer. A curva traiçoeira apareceu de repente. Uma antiga fábrica abandonada à margem da estrada atraiu seu olhar com sua estrutura carcomida, quase como se chamasse por ele. O coração de Marcos acelerou quando ele viu o movimento. Algo se mexia entre as sombras. Curioso e apreensivo, ele parou o caminhão. Ao descer, a visão que se desenrolou diante dele foi de arrepiar. No chão sujo e coberto de restos de lixo, uma mulher estava deitada, contorcendo-se em dor, rodeada por ratos que pareciam não se importar com a tragédia humana que ali se desenrolava. "Ei, o que está acontecendo?" Marcos gritou, correndo até ela. A cena era surreal. O cheiro do mofo, misturado ao sangue e ao medo, pairava no ar como uma névoa pesada. Ela olhou para ele com olhos aterrorizados. "Estou em trabalho de parto. Não posso ficar aqui." A voz dela era um sussurro rouco, quase perdido entre as vozes dos ratos e o eco da própria dor. Marcos nunca tinha passado por algo tão grotesco, mas a determinação tomou conta dele. Ele a ergueu com cuidado, enfrentando um misto de nojo e compaixão. Enquanto esperavam o socorro chegar, a mulher, chamada Ana, começou a falar. Ela contou uma história horrível, uma fuga de uma seita que a persegue. À medida que as palavras dela escorriam, Marcos sentiu um nó na garganta. Ela revelou que a seita tinha uma ligação surpreendente com sua própria família, algo que ele nunca imaginaria. Segredos obscuros de um ancestral que fez pactos sinistros, que agora ameaçavam a vida do filho que Ana carregava. Marcos escutava, dividindo sua atenção entre a dor dela e seus próprios pensamentos, pesadelos sobre seu passado que não o deixavam em paz, como se a sombra de sua família o seguisse, trazendo consigo um peso que ele tinha tentado ignorar por tanto tempo. A sensação de algo maligno pairando na antiga fábrica fazia seu coração disparar. A tensão crescia, e a noite se tornava mais densa. Quando os primeiros gritos da mulher ecoaram na escuridão, um frio na espinha percorreu seu corpo. Ele sabia que precisava decidir, saber se tinha coragem de enfrentar toda essa bagagem. Apenas um estrondo ao longe e a seita estava na porta da fábrica, como sombras tomando formas humanas. Prontos para pegar Ana de volta e levar o que era dela. O relógio estava correndo. A pulsação de Marcos acelerou. Suas mãos tremiam. Ele estava em um beco sem saída. A vida da mulher e de seu filho em suas mãos, e os segredos de sua própria família perseguiam seus passos. Como escapar de uma herança tão tenebrosa? Ele precisava agir, mas a dúvida o consumia. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito como algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Marcos estava congelado na porta do caminhão, o medo e a confusão se entrelaçando em sua mente. Os gritos de Ana ecoavam na noite, misturados ao som dos passos apressados da seita se aproximando. Ele se virou e viu as sombras se aproximando, se contorcendo como serpentes em busca de suas presas. O desespero apertava seu peito. Era uma luta contra o tempo.
Marcos, por favor, me ajude. A voz dela estava se tornando mais fraca e o instinto do caminhoneiro já estava a mil. Ele não podia hesitar. A seita estava ali e ele precisava decidir: fazer o que era certo ou simplesmente fugir. Mas havia algo mais ali, uma sensação estranha que o incomodava. Ele olhou para Ana e, por um momento, se lembrou de sua avó, uma mulher forte e protetora, cheia de histórias sobre as raízes da família, que sempre dizia que eles eram uma linhagem de protetores. Mas que tipo de proteção era essa? Ele nunca entendeu muito bem. Afinal, quem seria o verdadeiro protetor numa situação como essa? As sombras estavam quase na porta e um frio cortante se espalhou por seu corpo. A última palavra de Ana virou um eco em sua mente. Seita, a conexão. Seu coração parou, os pactos. Ele se lembrou de ouvir rumores entre amigos e familiares sobre contratos sombrios que traziam maldição e miséria. Era apenas história de roda de fogueira, não era? Mas ele começou a olhar para Ana de um jeito diferente. Antes que pudesse pensar mais, ela gritou novamente: Marcos, e no impulso ele se aproximou dela. Ele estava a poucos passos, mas então algo se movia na escuridão. Um homem alto, de forma imponente, apareceu. Suas roupas pareciam rasgadas e escuras como a noite. Ele se aproximou rapidamente, fixando os olhos em Ana com um olhar que parecia penetrar sua alma. Ela é minha, afirmou o homem, sua voz baixa, mas carregada de poder. O coração de Marcos pulsa forte. Ele percebeu que não era apenas uma seita comum. Havia algo mais profundo. Você não sabe o que está fazendo, caminhoneiro. Marcos sentiu um arrepio. O homem não só sabia quem ele era, mas parecia conhecê-lo íntima e sinistramente. O que você quer dizer com isso? A voz tremia. Você tem o sangue dela em suas veias. E a noite não é apenas sobre salvar um bebê. É sobre usar essa linhagem, essa força que você carrega como um fardo. Cada palavra do homem, metaforicamente, cortava os laços de sanidade que Marcos acreditava ter. Ele havia corrido para ajudar, mas agora estava no centro de uma trama que não entendia. Ana gemeu de dor, e tudo começou a pirar na mente de Marcos. Em um ímpeto de desespero, ele não se lembrou de suas dúvidas, apenas se lançou contra o homem. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um grito. A própria Ana gritou. Isso fez Marcos parar no mesmo instante. Ela estava se contorcendo em um momento crucial. O parto não era apenas físico. Era uma batalha. Por favor, não! Ana gritou, e foi como se algum tipo de energia a envolvesse. Uma piscina de luz se expandindo ao redor dela. De repente, Marcos começou a entender. A conexão que ele havia ignorado, a linha entre eles não era apenas compartilhada pelo destino, mas pela própria essência, pelo que unia através das eras. Dentre a luz surgiu a imagem de uma mulher. Era sua avó. O homem se virou, seus olhos cheios de raiva. Você não pode controlar o que está por vir. E nesse instante, tudo ficou quieto. A seita parou. O mundo pareceu hesitar. Uma verdade obscura estava prestes a se revelar. Mas o que isso significava para ele, para Ana e para a criança que estava nascendo? Ana olhou para Marcos, seus olhos se encontrando. Você precisa escolher, agora. E naquele momento, o peso dos segredos familiares se desdobrava diante dele, ameaçando transformá-lo em algo que ele nunca sonhou ser. As sombras ao redor dele pareciam ondular, não apenas na escuridão, mas em algo ainda mais profundo. Um grito cortou a noite. Não era de Ana, era de alguém mais. E em meio ao caos, toda a verdade começou a se iluminar como um farol em noite de tempestade. O que realmente esperava por eles, Marcos sabia que não podia voltar atrás. A escolha era dele, e os segredos já estavam à vista. O tempo parecia parar,
enquanto Ana, cercada por uma luz inexplicável, olhava nos olhos de Marcos. Algo tinha mudado, e a tensão na atmosfera era palpável. O homem que se fazia de convocador da seita a encarava com fúria, mas não era só ele. Havia uma energia no ar, algo que girava e pulsava, como se esperasse o momento certo para explodir. Marcos estava imerso em sua confusão interna. Como se estivesse em um pesadelo, mas a realidade era ainda mais estranha. A imagem de sua avó surgia na mente dele, cheia de histórias que nunca levava a sério. Você não sabe o que está por vir, repetia o homem da seita. Mas o que isso queria dizer? O que ele significava? Entre gritos, lamentos e o peso do passado, um som estrondoso cortou a noite. Era como se a terra estivesse se dividindo. Marcos quase não conseguiu processar o que estava acontecendo quando a estrutura da velha fábrica começou a tremer. Uma fissura se abriu nas paredes, revelando o espaço obscuro e profundo sob os escombros. O suor escorria por sua testa enquanto ele tentava discernir se aquilo era real ou parte de sua mente em colapso. Marcos, a voz de Ana, era um chamado angustiado. Ele olhou para ela, e naquele instante, algo que nunca esperou acontecer, aconteceu. Uma conexão mágica, quase divina, se estabeleceu. Ele não só sentia o medo dela, mas as emoções dela passaram a ser as suas. Uma onda de amor, dor e desespero o invadiu. Ele era parte daquela luta, mais do que imaginava. O homem da seita se aproximou e Ana, com um grito, fez a terra tremer ainda mais. Uma luz intensa emanava de seu corpo, como um farol, em meio à tempestade. Não se aproxime, ela gritou, olhando diretamente para ele. Mas naquele momento, Marcos percebeu algo. A estande se dividiu. De um lado, o homem da seita, com uma expressão de raiva e determinação. Do outro, Ana, cercada de uma luz pura e protetora. E então, o inusitado aconteceu. Do vazio que se formara no chão, uma criatura grotesca emergiu. Não era humano, não parecia real. A sombra, feita de carne e veneno, rugiu, fazendo todo o ambiente vibrar. Uma onda de terror tomou conta, mas não era uma simples criatura. Nos olhos dela, Marcos viu seu próprio reflexo, da dor da sua família, dos segredos enterrados há muito tempo. Ele sentiu a verdade ao se debater sob a pressão do tempo. Os Actus desconcertou-se, e então, quando as sombras se aproximaram, ele se lembrou de uma das histórias que sua avó contava sobre a linhagem. Era uma proteção, não uma maldição. Ele queria entender, mas precisava agir rápido. Quando a criatura avançou, atingindo com suas garras afiadas, Ana deu um passo à frente. A luz ao redor dela criou um escudo. Você precisa escolher. As palavras ecoaram na mente dele, enquanto ele segurava o coração que parecia querer sair pela boca. E então, para seu horror, a voz que mudou tudo. Você é meu filho, Marcos. Ele congelou. Do que você está falando? O choque foi como uma facada. A criatura atrás deles também se deteve, como se a afirmação tivesse poder. Ele se virou para o homem da seita, buscando respostas em seus olhos. Você sabia? Antes que pudesse formular mais perguntas, o homem sorriu de forma sinistra. Sim, meu caro. Você não é apenas parte da linhagem dela. Você é parte do legado oscuro que jurou proteger ou destruir. A revelação atingiu Marcos como uma tempestade. Para onde ir agora? Ele estava preso entre o passado e um futuro certamente trágico. O que você faz com segredos que mudam tudo? Com um grito que misturava dor e raiva. Ele tomou uma decisão. Não, eu não vou permitir que isso aconteça. E naquele instante, a luz de Ana piscava, e a criatura se preparou para atacar.
O caos estava prestes a se soltar de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Enquanto a borda do abismo se aproximava, Marcos sabia que a escolha deles, qualquer escolha, agora afetaria não apenas suas vidas, mas a própria essência do que acreditavam ser. E, no entanto, a resposta ao futuro lhes escapava, como areia entre os dedos. A tensão no ar era insuportável. Marcos sentia o olhar do homem da seita que se tornava cada vez mais ameaçador, enquanto a luz em torno de Ana pulsava como um coração batendo em um ritmo acelerado. Ele não sabia se aquilo era proteção ou uma maldição. A criatura grotesca ao fundo parecia aguardar alguma ordem, enquanto os gritos ecoavam na escuridão da fábrica. Não, eu não vou permitir que isso aconteça, gritou Marcos, tentando reunir coragem. Mas a voz dele balançava entre a raiva e o medo. Ana, cercada pela luz intensa, era um quadro de dor e esperança. Marcos, escolha! A urgência em sua voz ressonava profundamente, como se aquele momento fosse tudo o que tinham. O homem da seita se aproximou, um semblante viperino. Você não compreende, caminhoneiro. O legado que você carrega é mais forte do que você imagina. Ele estendeu a mão, como se quisesse tocar algo invisível e poderoso que se erguia entre eles. A herança é sua, aceite-a. Neste instante, uma explosão de luz despontou de Ana. Era como se o universo inteiro tivesse decidido se manifestar. Processar. O chão começou a ceder. Uma enorme abertura se formou sob os pés dele, revelando uma caverna escura, sinistra e emaranhada de raízes e sombras. A criatura grotesca atrás deles pareceu hesitar, como se soubesse que aquilo era um sinal. E foi então que uma voz familiar, surgiu das profundezas da escuridão. Marcos, não se esqueça de quem você realmente é. Ele congelou. Aquela voz era de sua avó. Tudo voltou a ele em turbilhão. Histórias sobre linhagens, sobre o pacto ancestral, sobre como aqueles que descem à sombra não conseguem retornar. O que você quer de mim? Perguntou, paralisado pela revelação. A criatura rugiu, um som que soou mais como uma risada macabra. Você é parte de um ciclo, Marcos. Uma linha que não pode ser quebrada, mesmo com dor e sacrifício. Aceite e você terá poder. Ana gritava, a luz ao seu redor pulsando como se estivesse sendo testada. A presença da avó de Marcos, ecoando do passado, o puxava e o afastava. Uma batalha espiritual que refletia o caos ao seu redor. Não, não pode ser. Marcos gritou, suas mãos emaranhadas. Queria correr, queria escapar daquela verdade insuportável, mas a luz emana de Ana o prendia. Como se as respostas estivessem ali, esperando para serem reveladas. Seja quem você é, Marcos, sua avó repetiu, mas agora a voz soava diferente. Você tem que confrontar a verdade. Foi nesse momento que um novo horror tomou conta. O homem da seita franziu o rosto. Em uma expressão de triunfo. Sim, deixe-o ver o que você realmente é, Marcos. O que sua família escondeu por gerações. E então, em um momento de clareza horrendo, uma conexão se formou. A luz que envolvia a Ana começou a se dividir. E em segundos, ela não era apenas Ana, mas também era um reflexo de sua avó. O que você está fazendo? Marcos gritou, sua mente em frangalhos. Só uma parte do plano, meu querido. Estou aqui por um motivo. Foi então que ele viu. Ana era mais do que parecia. Era uma alma dentro de muitas, um ciclo de proteção e também de maldição. Marcos olhou para a criatura e depois para o homem. Você sabia? Ele começou a recuar. Você estava manipulando tudo. Isso. O homem balançou a cabeça. E você caiu na armadilha. A linha do tempo foi distorcida e você não apenas escolheu ajudar. Você escolheu ser parte disso. O pânico tomou conta de Marcos. Ele olhou para Ana, cujos olhos refletiam uma mistura de dor, resignação e determinação.
Ele teve certeza de que havia mais nessa história, mais do que qualquer um poderia imaginar. Como se, ao tocá-la, as sombras da verdade e a luz de seus laços familiares se entrelaçassem em uma dança mortal. Marcos, o que você vai fazer? Ana clamou. A luz ao redor dela intensificando-se em um último esforço. O chão escuríssimo sob eles estava pronto para engoli-los a qualquer momento. E assim, a dúvida pairou entre eles, enquanto a caverna se tornava um eco do passado e do futuro, tornando tudo ainda mais confuso. Qual verdade ele escolheria abraçar? Qual destino se desenharia nesse embate? Enquanto a sombra se espremia, Marcos ficou paralisado, sem saber se sua decisão seria a salvação ou a condenação. E ao olhar para Ana, a última lágrima escorrendo por seu rosto, ele sabia. A escolha dele poderia mudar tudo, mas a hora estava chegando, e ele não sabia qual caminho escolher. Marcos estava paralisado. O peso da verdade que acabara de ouvir retumbava em sua cabeça, fazendo seu coração acelerar descontroladamente. Você é meu filho, ecoou a voz na sua mente, como um rugido vindo das profundezas. A criatura grotesca atrás deles pareceu hesitar. A tensão no ar era tão densa que dava para cortá-la com uma faca. A luz de Ana pulsava ao redor dela, cada batida parecendo ecoar a dor de uma linhagem que ele não sabia que carregava. Mas antes que pudesse processar tudo, o chão sob seus pés começou a tremer. A abertura escura no chão se alargava, revelando algo que vibrava com uma energia maligna e desconhecida. Marcos, cuidado! Ana gritou, o pânico em sua voz cortando através de sua confusão. Então, o que parecia ser apenas um vazio escuro começou a se agitar, e algo começou a emergir lá de dentro. Era uma onda sombria, uma forma indistinta que parecia mais uma sombra do que uma criatura. O rosto de Ana ficou pálido, enquanto o homem da seita sorriu com um orgulho macabro. Prepare-se para a verdade, filho da linhagem, ele gritou, a risada dele ecoando na fábrica em ruínas. Demonstrando um poder que transpassava a compreensão de Marcos, a sombra tomou forma, contorcendo-se em espiral até alcançar uma metade humana, despejando-se do vazio como um fardo de trevas. Não é possível, Marcos gritou. O que ele estava vendo era o reflexo distorcido de si mesmo, como se uma parte de sua própria sombra estivesse se desprendendo para se unir à escuridão. Isso não pode ser real. Mas era. O ser que saía do abismo tinha seu rosto, seus olhos, sua voz. A cópia grotesca dele sorriu de maneira cruel, e o eco do seu riso soou como um clarim de guerra. Você não pode fugir de quem você é, Marcos. Eu sou o que você escolher não ser. A imagem da criatura se dissolveu em uma miríade de lembranças. A dor da sua infância, a sombra de sua avó, os segredos que nunca tinha confrontado. Tudo aquilo que ele tentara esconder despencou sobre ele como uma avalanche de lembranças e medos, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Marcos, não escute, Ana gritou, mas sua voz parecia um sussurro diante do grito ensurdecedor do homem da seita, que observava a cena com olhares satisfeitos, como se estivesse saboreando cada segundo. Foi então que a verdadeira reviravolta aconteceu. Dos escombros da fábrica, vozes que não eram de Ana ou do homem começaram a surgir. Uma ressonância estrondosa e familiar. Marcos, ecoou uma voz, suave, carregada de dor e amor. Era sua avó. O que você faz aqui? A verdade deve ser revelada. A sombra, agora totalmente formada, girou em torno de Marcos, como um tornado de trevas. Ele sabia que o que viria a seguir mudaria tudo. Ela o puxava, chamando-o para um destino que não queria. Ana se projetou para a frente, a luz dela expandindo, como se tentando ofuscar a criatura que agora dançava em sua essência. Não, não,
Não, ele gritou. E nesse grito, algo estalou. A conexão entre ele e a sombra pareceu se romper, como um fio de aço se partindo sob pressão. O horror seria demais. A luz de Ana girou em um modo frenético, uma guerra entre a escuridão e a esperança. Então, antes que Marcos pudesse entender completamente o que se passava, o homem da seita avançou com um sorriso cruel. Você não precisa fazer isso, Marcos. Junte-se a nós. Aceite seu destino. O que sua avó deseja é um ciclo que se reinventa. A verdade pode libertá-lo ou aprisioná-lo. Marcos ficou sem palavras, perdido. A batalha fervia ao seu redor, e cada segundo estava se tornando insuportavelmente pesado. As vozes agora em um coro ressoavam, e ele sentiu sua avó lutando contra o que sempre guardou. Marcos, ela implorou. A escolha é sua, mas lembre-se, a linha entre o protetor e o monstro nunca foi clara. No fundo, algo estalou. A estrutura da velha fábrica começou a desmoronar, enquanto ecos de gritos de fora se uniam ao caos. O abismo estava ali. Ele sabia que um ato imprudente poderia despedaçar ainda mais suas esperanças. Mas agora, enquanto a luz de Ana começava a dissipar, uma verdade ainda mais sombria começou a se desdobrar. Quem você realmente é não é o que você pensa. O grito dele ressoou com raiva e aversão. E mesmo assim, enquanto a caverna e sua crença começaram a desmoronar, a expectativa na atmosfera aumentou, e toda escolha ainda estava em jogo. O que veio a seguir seria uma lição que ninguém estava preparado para entender. Marcos estava paralisado. O peso da verdade retumbava em sua cabeça, fazendo seu coração acelerar descontroladamente. Você é meu filho, ecoou, como um rugido vindo das profundezas. A criatura grotesca atrás deles hesitou. Sua presença sombria parecia estar a um passo de devorá-lo. Ana, cercada pela luz pulsante, era seu único ponto de esperança. Ela se tornou uma imagem de força em meio ao caos. Não posso acreditar nisso, Marcos gritou, a voz tremendo. O chão se sacudia sob seus pés e a escuridão parecia querer engoli-los. Mas a sombra em sua frente sorriu, seu olhar malicioso refletindo o conflito que se desenrolava no coração de Marcos. Ele não pode escapar do que é. Sussurrou a sombra, uma cópia distorcida dele mesmo. Aceite isso e você encontrará o poder que sempre desejou. Desesperado, ele se voltou para Ana, mas era como se o mundo ao redor estivesse se desvanecendo. O homem da seita avançou, seu sorriso se aprofundando. Chegou o momento, Marcos. Todo esse tempo você ficou fugindo da verdade. Agora é hora de aceitá-la. E então, o inesperado aconteceu. A própria estrutura da velha fábrica começou a rachar, e com o estrondo ensurdecedor, uma parte do teto desabou, criando uma nuvem de poeira e escombros. Marcos caiu de joelhos, o pânico crescendo. A luz de Ana começou a vacilar, como se estivesse sendo confrontada por uma força obscura. Marcos, gritou Ana, estendendo a mão. Não deixe que isso aconteça. Mas, quando ele estendeu a mão para ela, algo mais surgiu da nuvem de poeira. Não era uma figura, mas uma onda de energia, uma pulsação que empurrou todos para trás. E antes que pudesse perceber, a imagem de sua avó apareceu, sua face, serena em meio ao caos, como um espírito protetor. Você é parte disso, Marcos. Você precisa abraçá-la. A voz dela ressoou em meio ao tumulto, atravessando a poeira e a confusão. Mas enquanto falava, Marcos, perplexo, viu a sombra de sua avó se contorcer, revelando algo mais. No momento em que a poeira assentou, todos olharam horrorizados. O que surgia não era a coragem esperada, mas um ser terrível, uma figura que era parte sombra e parte carne. Era a imagem de uma mulher, e quando ela finalmente se materializou, Marcos congelou. Era sua mãe,
que ele pensava ter perdido, mas que estava ali, à sua frente, como um espectro de pesadelo. Mãe? Sua voz mal saía, um sussurro de incredulidade. Demorei muito tempo, Marcos, ela respondeu, sua voz distante e cheia de dor. Eu sou a chave, a ligação que você precisa para entender. A sombra ao seu redor se agitou, e o homem da seita sorriu ainda mais. Agora você compreende. Todo o legado que você tem, cada escolha, cada peso, está ligado à sua mãe. Ela estava destinada a guiar você e a proteger nossa linhagem. Marcos se sentiu despedaçado. Os sentimentos conflituosos o invadiram. Como você pode estar aqui? Porque você nunca voltou. Porque eu estava presa, em um lugar que você não pode imaginar. Ela respondeu, seu olhar intenso. Mas a verdade não pode ser ignorada. Agora você deve decidir o que fazer com tudo isso. A sombra da mãe se agitou, uma ponte entre o passado e o presente, criando uma expectativa pesada no ar. A atmosfera ficou densa e carregada, fazendo Marcos sentir como se as paredes estivessem se fechando. E em meio a essa tensão, novas revelações começaram a surgir. A linhagem é tanto uma bênção quanto uma maldição. A voz de Ana cortou a tensão e seus olhos brilhavam com determinação. Você tem que romper o ciclo. Você tem que ser mais do que eles esperam. Com um grito dilacerante, a criatura se lançou sobre eles, mas nesse exato momento alguma coisa explodiu na mente de Marcos. A verdade que iluminou sua visão parecia cortar através da escuridão. Ele entendeu. Não era apenas sobre aceitar o que era, mas sobre transformar isso em algo novo. A fábrica rumorejava, e um novo peso pendia no ar. Ele levantou a cabeça, olhando diretamente para a criatura e depois para sua mãe, e a escolha recaía sobre ele. Mais que nunca, ele estava no centro de algo muito maior. O legado, os pactos, as maldições, tudo em jogo. E, enquanto a sombra se aproximava, ele gritou, eu não sou o que vocês pensam que sou. E a luz emana de Ana se iluminaram, lhe dando força. O momento se espalhou como um incêndio, e com ele, o futuro deles. A batalha não estava apenas entre a luz e as trevas, mas agora envolvia a escolha de Marcos. O que ele realmente se tornaria? Marcos estava paralisado. O peso da verdade que acabara de ouvir retumbava em sua cabeça, fazendo seu coração acelerar descontroladamente. Você é meu filho, ecoou, como um rugido vindo das profundezas. A criatura grotesca atrás deles hesitou. Sua presença sombria parecia querer devorá-lo. Ana, cercada pela luz pulsante, era seu único ponto de esperança. Ela se tornou uma imagem de força em meio ao caos. Não, não posso acreditar nisso! Marcos gritou, a voz tremendo. O chão se sacudia sob seus pés, e a escuridão parecia querer engoli-los. Mas a sombra em sua frente sorriu, seu olhar malicioso refletindo o conflito que se desenrolava no coração de Marcos. Você não pode escapar do que é, sussurrou a sombra, uma cópia distorcida dele mesmo. Aceite isso, e você encontrará o poder que sempre desejou. Desesperado, ele se voltou para Ana. Mas é como se o mundo ao redor estivesse se desvanecendo. O homem da seita avançou, seu sorriso se aprofundando. Chegou o momento, Marcos. Todo esse tempo você ficou fugindo da verdade. Agora é hora de aceitá-la. E então o inesperado aconteceu. A própria estrutura da velha fábrica começou a rachar, e com um estrondo ensurdecedor, uma parte do teto desabou, criando uma nuvem de poeira e escombros. Marcos caiu de joelhos, o pânico crescendo. A luz de Ana vacilou.
como se estivesse sendo confrontada por uma força obscura. Marcos, gritou Ana, estendendo a mão. Não deixe que isso aconteça. Mas quando ele estendeu a mão para ela, algo mais surgiu da nuvem de poeira. Não era uma figura, mas uma onda de energia. Uma pulsação que empurrou todos para trás e, antes que pudesse perceber, a imagem de sua avó apareceu, sua face serena em meio ao caos, como um espírito protetor. Você é parte disso, Marcos. Você precisa abraçá-la. A voz dela ressoou, atravessando a poeira e a confusão. No momento em que a poeira assentou, todos olharam horrorizados. O que surgia não era a coragem esperada, mas um ser terrível, uma figura que era parte sombra e parte carne. Era a imagem de uma mulher, e quando finalmente se materializou, Marcos congelou. Era Sofia, sua mãe, que ele pensava ter perdido, mas que estava ali, à sua frente, como um espectro de pesadelo. Mãe, sua voz mal saía, um sussurro de incredulidade. Demorei muito tempo, Marcos. Ela respondeu, sua voz distante e cheia de dor. É só a chave, a ligação que você precisa para entender. A sombra ao seu redor se agitou, e o homem da seita sorriu com ainda mais satisfação. Agora você compreende. Todo o legado que você tem, cada escolha, cada peso, está ligado à sua mãe. Ela estava destinada a guiar você e a proteger nossa linhagem. Marcos se sentiu despedaçado. Os sentimentos conflituosos o invadiram. Como você pode estar aqui? Por que você nunca voltou? Porque eu estava presa, em um lugar que você não pode imaginar. Ela respondeu, seu olhar intenso. Mas a verdade não pode ser ignorada. Agora, você deve decidir o que fazer com tudo isso. Enquanto as sombras dançavam ao redor, a tensão aumentava. Marcos olhou para Ana, que estava agora interligada com a luz que emanava de sua mãe. Era como se duas almas lutassem entre si pela verdadeira natureza de Marcos. O passado e o presente estavam entrelaçados, e a verdade pulsava como um tambor em sua mente. As palavras da mãe o atingiram como um relâmpago. Você, Marcos, você é o que eles temiam. Você não é só o filho dela. Você é o filho deles. Aquela declaração encheu o ambiente de um peso insuportável. Um choque que reverberou como um eco em tudo que elegeu como certo. Foi nesse momento que as sombras se agitaram com um poder devastador. A criatura que era uma cópia dele agora se tornou mais forte. Sua forma distorcida ganhando vida própria. Era uma emanação de tudo o que Marcos tinha negado, não apenas seus medos, mas também suas crenças. E em um movimento, a captura da verdade o prendeu como uma aranha em sua teia. Marcos, Ana gritou, o que você vai fazer? E antes que pudesse responder, a sombra da sua mãe se distorceu e amplificou. No instante em que ficou completamente iluminada, a figura sombria atrás dele soltou um grito aterrador, que cortou o ar como facas afiadas. Tudo parou, o chão tremia, e uma fissura se abriu sob seus pés, revelando um abismo profundo e escuro. Não, não é assim que termina, Marcos gritou, mas a verdade começou a se diluir enquanto o desespero tomava conta. Ele estava preso em um ciclo, e a escolha de aceitar ou rejeitar. Aquilo tudo era o que comandos que manipulavam aquele destino. E assim, no calor desse momento, ele percebeu. Não havia mais como escapar. A verdadeira escolha girava em torno do que ele escolheria ser. O que isso significava para Ana? O que isso significava para o futuro que ele queria construir? O que afinal estaria disposto a transformar em sua vida? A tensão pairou no ar, e enquanto o mundo ao redor desmoronava, tudo o que ele acreditava saber parecia se transformar em cinzas. E em meio ao caos, a pergunta reverberou: quem ele realmente era? Marcos olhava fixamente para a sombra da sua mãe. Um turbilhão de emoções o consumia. Ele tinha crescido ouvindo sobre a linhagem, mas agora estava ali, na frente de uma figura que achava ter perdido para sempre. Como você pôde deixar isso acontecer? A dor no peito se intensificava.
as últimas palavras que houvera dito a ela retornando como um eco. A sombra respondeu: porque isso é o que você precisava entender, Marcos. Você foi escolhido para... Mas antes que ela pudesse terminar, a criatura grotesca que o duplicava avançou, abrindo a boca de forma grotesca, pronta para devorar tudo. E no mesmo instante, as paredes da fábrica começaram a tremer, como se o próprio edifício estivesse em agonia, tentando resistir ao peso da história que estava para se desenrolar. Saia! Gritou Ana, o desespero na voz dela agora vibrando em cada fibra do corpo de Marcos. A luz emana dela aumentou, iluminando o ambiente e revelando cada rachadura e cada ponto escuro que antes se escondia nas sombras. Era como se Ana estivesse tentando lutar contra essa força maligna, mas a criatura não recuava. Marcos, a escolha é sua, lembre-se disso. Sua mãe se tornou um vórtice de luz e sombra ao mesmo tempo, como se estivesse desmoronando sob a pressão de um destino inescapável. Sussurros de vozes antigas começaram a ecoar ao redor deles. A fábrica se tornava um campo de batalha entre o passado e o futuro. Então um grito de dor cortou o ar. O homem da seita gritou: "Você realmente acha que pode escapar do que está destinado?" Ele estendeu a mão, e um poder negro se aglutinou nas palmas dele. Marcos não pôde acreditar no que viu. O ar ficou entrecortado, e de repente Ana caiu. A luz que a envolvia começou a desaparecer, como se todo o seu poder estivesse sendo drenado, e o desespero tomou conta de Marcos. "Não, Ana!" Ele se lançou na direção dela, mas foi parado pela criatura, que, com um movimento veloz, o empurrou para trás. A queda que ele sentiu foi mais do que física. Foi uma queda na compreensão. Ele olhou para Ana, sem saber se ela conseguiria resistir. O chão se dividia sob eles, e a luz vacilava. "Marcos!" Ana lutava, mas sua voz era fraca. A luz ao redor dela pulsava, como um batimento cardíaco tentando resistir à escuridão. A tensão no ar aumentou até que, inesperadamente, um tremor violento atravessou a fábrica, fazendo tudo e todos balançarem. E então o impensável aconteceu. Enquanto a criatura se preparava para atacar, uma explosão de luz rasgou a escuridão. O chão sob eles se abriu, revelando um antigo símbolo brilhante, um círculo de proteção que havia sido escondido ali, e em meio a tudo isso, uma figura familiar emergiu das sombras. Era a avó de Marcos, mas não apenas como ele se lembrava. Ela estava diferente, seus olhos brilhavam como chamas, e seu rosto parecia jovem. "Você não percebeu, Marcos?" A avó disse, sua voz ecoando como um trovão. "Este não é um simples embate. É o culminar de toda a nossa história. Você é mais do que entende." Marcos se sentiu atordoado. "O que você quer dizer? Você não é o protetor que pensava ser. Você é a chave que pode nos libertar de um ciclo que aprisiona gerações." Era uma verdade que pesava como chumbo, mas os olhos dela brilhavam com uma determinação feroz. Adam, o homem da seita, é na verdade seu pai. O mundo parou. O choque foi como uma lâmina cortando a realidade. Não, isso não é possível. A revelação o atingiu com força, a confusão brotando como um monstro em seu peito. "É verdade", o homem sussurrou, um sorriso cruel se alargando em seus lábios. "Você está destinado a me seguir, Marcos. Aceite sua herança." Um grito de revolta explodiu de Ana. "Não! Você não pode deixar que isso defina você." Marcos sentiu a força da verdade atravessando sua pele. O chão sob eles não apenas se despedaçava, mas também sua vida. Tudo o que conhecera estava em perigo. Ele olhou para Ana, que lutava contra a escuridão, tentando ter coragem. O abismo se abria cada vez mais e as sombras dançavam como se esperassem a escolha dele. "Marcos, não se deixe levar pela mentira."
Mergulhando no inesperado, um nó se formou em sua garganta. E assim, enquanto tudo desmoronava, a pergunta permaneceu em sua mente: quem ele realmente era? O que significava tudo isso? E com o tempo se esgotando e as verdades se revelando, ele sabia que, neste momento decisivo, todo o seu futuro dependia de uma única escolha. A batalha interna se intensificava, e a linha entre luz e sombra se tornava mais tênue a cada segundo. Marcos olhava fixamente para a sombra da sua mãe. Um turbilhão de emoções o consumia. Como você pôde deixar isso acontecer? O nó na garganta cresceu. Ele sempre sentira sua falta, mas agora a dor mergulhava fundo, cavando um buraco em seu peito. A sombra respondeu: porque isso é o que você precisava entender, Marcos. Você foi escolhido para... Mas antes que ela pudesse terminar, a criatura grotesca que o duplicava avançou, abrindo a boca de forma grotesca, pronta para devorar tudo. E no mesmo instante, as paredes da fábrica começaram a tremer, como se o próprio edifício estivesse em agonia, tentando resistir ao peso da história, que estava para se desenrolar. Saia! Gritou Ana, o desespero na voz dela vibrando em cada fibra do corpo de Marcos. A luz emana dela aumentou e iluminou o ambiente, revelando cada rachadura e cada ponto escuro que antes se escondia nas sombras. Era como se Ana estivesse tentando lutar contra essa força maligna, mas a criatura não recuava. Marcos, a escolha é sua, lembre-se disso. A sombra da sua mãe se tornava um vórtice de luz e sombra ao mesmo tempo, como se estivesse desmoronando sob a pressão de um destino inescapável. Sussurros de vozes antigas começaram a ecoar ao redor deles. A fábrica se tornava um campo de batalha entre o passado e o futuro. Então, um grito de dor cortou o ar. O homem da seita gritou: você realmente acha que pode escapar do que está destinado? Ele estendeu a mão e um poder negro se aglutinou nas palmas dele. O pânico tomou conta de Marcos, a luz de Ana vacilou e tudo parecia estar se desmoronando. Marcos, Ana suplicou, seu olhar fixo. A luz ao redor dela pulsava, como um batimento cardíaco tentando resistir à escuridão. A tensão no ar aumentou até que, inesperadamente, um tremor violento atravessou a fábrica, fazendo tudo e todos balançarem. E então, o impensável aconteceu. Uma explosão de luz rasgou a escuridão, e uma energia bruta atravessou o ambiente. O chão se abriu diante deles, revelando um símbolo antigo que começou a brilhar intensamente. De repente, figuras começaram a emergir do concreto quebrado, e para o choque de todos, eram os ancestrais de Marcos. Almas perdidas que finalmente retornavam. No momento certo, uma voz sussurrou. Marcos virou-se, reconhecendo a imagem familiar de sua avó. Mas com ela estavam outras figuras, como sombras de um passado esquecido. A presença delas irradiava um poder ancestral que o atingiu em cheio. Você não é apenas filho dela, gritou uma das figuras. Você é a ligação para o ciclo se romper. Você pode finalmente libertar esta linhagem. E nesse instante de luz brilhante, tudo pareceu deslizar para um equilíbrio aterrorizante. O homem da seita tentou se afastar, mas as sombras se fecharam em volta dele, como cordas indomáveis. Não, não pode ser, ele gritou, seu orgulho se desmoronando. E quando ele tentou se libertar, a figura da mãe de Marcos se fundiu com a luz ancestral, revelando uma verdade devastadora. Marcos, isso tudo foi um plano cuidadosamente orquestrado. Eu não sou sua mãe, ela disse, a voz delicada, como se quisesse quebrar a dor. Eu sou sua verdadeira guardiã, a herdeira de uma linhagem que deveria conter os poderes dessa seita, mas eu falhei. O quê? O chão pareceu ruir e a respiração de Marcos parou. Você está dizendo que... Sim, sou uma guardiã que se disfarçou de mãe para protegê-lo. Ela falou com firmeza. Você está destinado a mudar tudo. Não como herdeiro do mal, mas como protetor que a linhagem sempre precisou. E Adam, ela indicou o homem da seita, ele não é seu pai,
mas o que você sempre viu como um oponente. A verdade é ainda mais sombria. O tempo parou. Marcos olhou ao redor. As figuras ancestrais estavam se agitando, e o símbolo brilhante exibia mais do que nunca. Ele sentiu como se a terra estivesse rugindo sob seus pés. Como se os segredos à sua volta gritassem para serem libertados. Eu sou quem sempre esteve na sombra, e o verdadeiro inimigo é aquele que você confiou, disse a figura da avó com tristeza. Agora você deve fazer sua escolha: lutar ou se render ao que foi planejado. E enquanto o abismo se expandia ao lado, as respostas pairavam no ar. Sua mente girava em um turbilhão. A escolha estava mais difícil do que nunca, e no fundo, uma única pergunta ecoava incessantemente: quem ele realmente era agora? As sombras dançavam, o passado sussurrava, e o futuro parecia um caminho repleto de trevas. Marcos sabia que nada seria como antes, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Marcos sentiu o peso das palavras da sombra da mãe, como se uma pedra tivesse sido lançada em seu peito. Você é a chave. Aquela verdade reverberava em sua mente, enquanto os ancestrais se agrupavam ao seu redor, cada um emanando uma energia ancestral que pulava na atmosfera. O homem da seita estava furioso, o olhar dele numa mistura de medo e fúria. Você não tem ideia do que está fazendo, e você também não sabe o que está perdendo, respondeu a avó, com uma firmeza que ecoou pelo labirinto de sombras. Marcos, esta é a sua chance. Não a deixe passar. Mas o clima mudava rapidamente. A configuração da batalha começava a se tornar caótica. A criatura, que era um reflexo distorcido de si mesmo, parecia crescer em poder, a escuridão em sua forma, agora preenchendo o espaço com uma sombra sufocante. Ele podia sentir a pressão no ar, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Um de nós terá que sucumbir, gritou Adam, a voz dele cortando a tensão. E eu não vou deixar você infantil? Chega! Gritou Marcos, a coragem tomando conta dele. Ele respirou fundo, lembrando-se da força que sempre achou que não tinha. Uma onda de luz irrompeu dele, um brilho esperançoso que começou a dissipar as sombras ao seu redor. Ana, agora! Ele estendeu a mão, sentindo a energia dela se entrelaçar à sua. Era como se a luz deles se tornassem uma única força contra tudo o que tentava destruí-los. A magia ancestral se espalhava e a realidade mudava. O chão sob eles começou a vibrar. As paredes da fábrica tremiam e as sombras gritam de dor. Sim, é isso que precisamos, Ana exclamou, e juntos eles canalizaram suas origens. A luz cresceu, uma explosão de energia que iluminou tudo ao redor, levando os ancestrais à linha de frente. Marcos sentiu o poder fluir por suas veias. Eu não sou o que você diz que sou, Adam. Eu sou muito mais. As palavras saíram como gritos de libertação. Ele encarou a criatura, que era um eco de sua dor, e naquele instante ele a confrontou de frente. O reflexo parou, hesitou, e a luz de Marcos intensificou, despejando amor e perdão naquele ser sombrio. Uma onda de calor tomou conta da fábrica e a criatura ruía, desfazendo-se na luz brilhante que com seu ser ancestral havia se estabelecido. Os gritos de Adam se tornaram silêncios enquanto o poder se dissipava, e a sombra do homem desaparecia, perdida na escuridão. No silêncio que se seguiu, Marcos caiu de joelhos, ofegante. Ele olhou para Ana, que estava ofegante, mas o brilho dela não havia diminuído. Conseguimos, ele disse, a emoção transbordando em sua voz. A avó sorriu. A luz dela envolveu Marcos e Ana, um abraço que os fortalecia e os unia. Vocês quebraram o ciclo. Agora, a linhagem está livre. A luz ao redor deles,
Lentamente começou a desaparecendo, enquanto a fábrica se assumia em seu lugar novamente, os ecos do medo finalmente se dissolvendo. Mas, no íntimo, Marcos sabia que o verdadeiro trabalho apenas começava. E agora, o que vamos fazer com tudo isso? Ana olhou para a nova luz que surgia pela manhã. Faremos o que for preciso. Vamos reescrever a história juntos. Com um toque suave, ela segurou a mão de Marcos, mas havia uma sombra crescente à distância. A história poderia ter mudado, mas as consequências ainda eram reais. Marcavam seus passos, deixando um rastro de incerteza à frente. E por vir ainda estava claudicante, um mistério aguardando para ser revelado. A história deles não terminava ali. Um novo capítulo estava prestes a começar, e com isso, novos desafios. Algo lhes dizia que eles haveriam de enfrentar mais do que a escuridão que viviam um dia. E aqui, querido leitor, é onde você entra. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então não hesite, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vem a seguir? Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.